concluir. Então, eu vou pedir para a Lúcia orar, se puder, se possível, para a gente começar. Tá ok? Ok. Amado Deus e querido Pai, meu Senhor da glória, nós te louvamos nesta manhã, engrandecemos ao teu nome, damos a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, meu Senhor, que só o Senhor é merecedor. Pai querido, Pai amado, nós consagramos a Ti esta aula, consagramos a Ti a vida da Babi, Senhor. Deus, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos ser orientados pela Tua palavra, orientado, meu Senhor Jesus, pelo Teu querer, Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor, porque estamos reunidas aqui como igreja, como irmãs, Senhor, e que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, obrigada, querida. O slide está aparecendo para vocês? Tá. Ok. Quero agradecer a presença de vocês, né? A Lúcia aí mesmo de plantão, né? Está aí, né? Está aqui com a gente, né? Para aprender a palavra do Senhor, é muito bom, né, estar aqui reunidas com vocês. Bom dia a todas que estão chegando aí. E hoje nossa aula vai falar sobre disciplina na igreja. É a lição 8. E aí eu já pergunto para vocês, né? O que você pensa sobre disciplina, né? É algo positivo ou negativo? Né? Já para a gente interagir aí, em breve palavras, né? Quem puder aí abrir o áudio, dizer o que pensa sobre disciplina. Quando você fala de disciplina, o que vem à sua mente, né? Algo positivo ou é algo negativo? Positivo, né? Um bom comportamento. Para a Lúcia, positivo. Mais alguém? Também para mim é positivo também. O que você acha de disciplina, Rosana? Cat, bom dia. Bom dia. Bom dia, querida. Ontem a Cat estava bem jururu, né? Vamos continuar orando aí para a nossa pastora. Continuo, mas agradeço as orações. Está melhorando, em nome de Jesus. Amém. Disciplina para você, Cat, é algo positivo ou negativo? Mega, ultra, hiper positivo. Óbvio que com equilíbrio, né, com sobriedade, mas eu acredito que tudo que é feito com disciplina gera resultado. Eu acredito nisso, né? A equidade, o equilíbrio, aquela coisa da disciplina no tocante a observar determinados princípios, né? A ter aquela visão enfim, de regramento, né? Então, acredito que a disciplina ela está para cercear a nossa conduta, né? Para o homem, para o ser humano, né? No caso, ele aprender a conviver, né? A viver e conviver. A disciplina ela faz isso, né? Ela regra a nossa caminhada, a nossa conduta. Tudo na minha concepção como mãe, inclusive, né? Como profissional de educação, tudo que é feito com disciplina gera um resultado, e um resultado positivo. Eu acredito nisso. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer participar? A princípio, todo mundo achou disciplina algo positivo. Então, vamos avançar. Eu coloquei aqui, né? O conceito de disciplina tem muito a ver com o que a pastora Cat falou. O conceito é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode ser referido ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. É o modo de agir que demonstra constância, métodos, né? E por aí vai. Para que serve a disciplina, né? É uma das habilidades mais importantes e úteis que todos devem possuir. Pessoas que têm disciplina conseguem traçar metas para alcançar os seus objetivos e colocá-los em prática sem se perder pelo caminho. Né? Como a Kathleen falou, pessoas que têm disciplina, né, elas conseguem alcançar os resultados, né, resultados positivos. E aí eu coloquei, né, precisamos de disciplinas para tudo na vida.
Disciplina nos estudos, no esporte, no trabalho, na alimentação, disciplina dos filhos, né? A disciplina nos ajuda a ter uma vida mais equilibrada e organizada, do meu ponto de vista. Se a gente observar a vida de um atleta, ele mantém uma disciplina rigorosa para alcançar os seus objetivos. Precisa manter o peso adequado, precisa treinar tantas horas por dia e por aí vai. Já o atleta, né, que é indisciplinado, muitas vezes causa transtornos a si mesmo e a sua equipe. E por que não falar de disciplina na vida espiritual? Né? Trata-se de um assunto importante e que tem sido deixado de lado. Então, já para a gente, né, situalizar aí o tema sobre disciplina, eu coloquei ali, né, no slide uma figurinha que fala que a vitória na Copa da Vida Cristã requer disciplina. E nós vamos para o texto de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 5. Gostaria de ler aqui com vocês. Se as irmãs estiverem com a Bíblia aí, podem acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 5, que diz assim: imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se a qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como havia eu de julgar-os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso do meio de vocês. Esse texto aqui é um texto bem... que Paulo, né, um texto bem severo, né, umas palavras assim bem duras, né, que Paulo trouxe aos Coríntios porque ele ficou indignado, né, com uma situação que ocorreu, né, como diz no primeiro versículo, né, havia um cristão, né, na igreja que estava tendo relação sexual com a mulher de seu pai, sua madrasta. E aí a gente vai ver, né, as consequências disso, né, o que isso, né, gerou, né, na igreja. A igreja foi tolerante a esse erro, não aplicou a disciplina. E aí o alvo da lição é saber, entender que o cristão que comete pecado e não se arrepende deve ser disciplinado pela igreja, para o seu bem e bem da igreja. Sentir, né, amar o pecador e odiar o pecado. Agir, disciplinar com amor, a fim de livrar o pecador do seu erro, né? E aí nós vemos que em Corinto, né, era uma cidade contaminada pela imoralidade sexual, que logo contagiou a igreja, né? Um irmão comprometeu a posição cristã mediante ato sexual com a esposa de seu pai, né, a sua madrasta. E a igreja agiu com tolerância, com condescendência. Isso originou severa censura da parte de Paulo,
o qual escreveu essa carta para orientá-los como aplicar a disciplina ao cristão que comete um pecado e não se arrepende, cuja finalidade é para o bem dele e de toda a igreja. Então, Paulo ele questionou a igreja porque ela agiu com tolerância, ela tolerou esse erro e condescendência. Condescendência é conduta que não segue as exigências do dever, da consciência, da honra. Então, como igreja, eles precisavam tomar uma atitude e não tomaram. E aí, por isso que Paulo se indignou e escreveu essa carta. E aí eu coloquei aqui, mais uma vez, no slide, sofra a dor da disciplina para não sofrer com a dor do arrependimento. Porque como ele não quis se arrepender, esse cristão, o Paulo falou que deveria ser expulso da comunhão com os irmãos, porque ele não se arrependeu do seu erro. Então, é melhor sofrer a dor da disciplina, do que a dor do arrependimento, de não ter se arrependido daquele pecado, de não ter tido a oportunidade de permanecer na comunhão. E aí nós vemos que a lição irá tratar especificamente do pecado sexual. Porém, há outros pecados que aborrecem a Deus, como olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Isso está escrito em Provérbios 16, Provérbios 6, 17. Não podemos confundir disciplina com punição. A finalidade é promover a restauração do pecador e não condená-lo ou constrangê-lo. Então, a disciplina, quando a gente fala de disciplina na igreja, não é para punir a pessoa, não é para excluir, constranger ela. Paulo aqui fala para excluir porque ele permaneceu na prática, ele não quis se arrepender. Então, não há outro meio, outra forma que não seja a exclusão, porque como nós vimos, a disciplina é cumprir regras. A partir do momento que a gente aceita Cristo, que a gente aceita viver a vontade de Deus, a gente tem algumas regras que precisam ser respeitadas, que precisam ser cumpridas. E aí a gente não pode confundir disciplina com punição. Aí eu coloquei ali, constranger, o famoso banco, com quem da antiga aí não passou por esse período de que a disciplina tinha que ficar no banco. Eu acho que é muito delicado isso, porque você expõe a pessoa, você coloca ela ali numa situação de constrangimento. A pessoa está ali no banco, então já é sinal de que ela errou, Mas será que ela não teve oportunidade de se arrepender? Essa é a questão. Se ela se arrependeu do seu erro, tem misericórdia para ela, tem perdão, Deus ele dá oportunidade para a gente se arrepender. Mas a questão é esse banco, porque a pessoa está insistindo no erro. Se ela insiste, aqui Paulo já orienta como tratar. A pessoa que insiste, ela não quer se arrepender, não tem nenhum indício de que ela se arrependeu, de que ela quer restabelecer a sua comunhão com os irmãos. E aí o pessoal que tem mais experiência pode me ajudar aí nessa questão. Como funciona esse banco nos dias de hoje? Como funciona esse banco? Será que é uma forma de punir, de constranger, ou realmente recuperar aí o pecador? A decisão radical deve ser contra o pecado e não contra o pecador. Tal atitude demonstra que a igreja deve ser intolerante ao erro, porém deve dar a oportunidade ao pecador de se arrepender. Caso ele não se arrependa, fique entendido que ele não quer mais ter comunhão com a igreja e por isso deve se retirar, para servir de exemplo aos demais. Não podemos ser coniventes com o erro, porque isso mancha a moral e a pureza da igreja, Então a gente sabe que a gente tem um nome a zelar, Então esse cuidado, de poder aplicar a disciplina de forma correta, de forma que o pecador venha se arrepender e venha trilhar ali o caminho correto. As irmãs podem me ajudar nesse tópico? Alguém, o que vocês pensam nessa questão? Se muitas vezes a disciplina é aplicada em algumas igrejas como forma de punição, como forma de constranger a pessoa. Me ajudem. Karen, tá por aí?
Lúcia? Oi, eu tive que levantar agora para nem que não prestei atenção o que foi. Nessa questão, né, da disciplina não ser vista como punição, o que que vocês pensam, né? Qual a melhor maneira, né, de tratar essa disciplina? Porque antigamente não, algumas igrejas ainda tratam dessa forma, né? Vai ficar no banco, né? Como forma de disciplinar. Mas como que é esse banco, né? Às vezes esse banco gera constrangimento para a pessoa, né? Às vezes ela já se arrependeu, não tem necessidade dela ficar ali no banco, né? E aí eu Também gostaria de saber como funciona. eu realmente assim, eu não concordo muito com essa posição de algumas igrejas, de algumas pessoas, de alguns líderes, né? Eu acho que a disciplina, uma boa conversa, né? Você chamar a pessoa para o erro. Agora, banco, você expõe demais a pessoa, todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu, do erro da pessoa. Então, Uhum. assim, realmente eu não concordo com isso. Eu acho que Deus não é um Deus de envergonhar ninguém. Não concordo mesmo. Não serviria para mim uma igreja assim, me colocar no banco. É muito, muito delicado, pessoal. Tem que ter uma finalidade. A finalidade é recuperar, né, o Exatamente. pecador, mas muitas vezes, se ele ficar no banco, ele vai se sentir tão constrangido, né? Ele já se arrependeu, e aí vai ficar sendo, né, um alvo ali. Não, É muito delicado. se constrange e acaba que ele mesmo fica sem saber como agir, entendeu? Sei, eu acho muito estranho esse tipo de disciplina que eles tentam implantar em algumas igrejas. Não Eu concordo. acho que acompanhar, né? Eu acho que é mais importante aquela coisa do acompanhamento, de ajudar, Acho que o gabinete é né? melhor, né, Suzana? Isso, aconselhamento, né? Exatamente, o Do que a gabinete é bem exposição melhor. em si. É. Isso, bem legal. A colocação aí de vocês é um cuidado, né? Não pode ser negligente, ignorar o erro, mas ter esse cuidado. Ter esse cuidado. Alguém mais? Então, vamos passar para o próximo. Hein, Babi? Não deviam. Oi. Deixa eu te falar. Tava fugindo do quarto ali porque a dona Dondoca estava dormindo. Se ela acorda, já era. Tudo bem. Para acrescentar essa questão aí do banco, é que realmente causa constrangimento, causa vergonha e causa afastamento. A pessoa, ao invés de ela se arrepender e se achegar a Deus, né, pelo arrependimento, ela se sente exposta e acaba se afastando de Deus. E Deus realmente ele não tem culpa de nada. As pessoas impõem julgamentos e a pessoa se afasta de Deus na confusão, né? Está no momento, como é que se diz, um momento meio melindroso, ela se sente pecadora mais do que as outras, ela busca um apoio na pessoa da igreja, no responsável, e acaba se sentindo excluída. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 11, que Jesus fala que encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, assim, eu acho que o banco ele é um fardo muito pesado tem determinadas pessoas que elas não suportam esse fardo. Eu conheço várias mesmo, que se afastaram da igreja. Eu acho assim, que erroneamente, né? Claro, porque a gente tem que saber separar as coisas, mas se afastaram da igreja justamente por isso, que passaram por uma situação, foram expostos e não aguentaram ficar na igreja por causa do julgamento, porque se sentiram menosprezadas, se sentiram diminuídas, se sentiram separadas, excluídas e se afastaram. Eu acho que a gente tem que ter em mente exatamente essa palavra de Jesus: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só quem pode julgar, só quem pode é Deus. Então, assim, a gente tem que fazer aquilo mesmo, como foi falado aqui, apoiar o gabinete, né, a conversa, para a pessoa se sentir, como é que se diz, acolhida, entendeu? Se sentir acolhida. Porque eu acho que, assim, quando a pessoa erra, eu acho que ninguém se sente feliz quando está numa situação de erro. Não tem como. A pessoa que tem
com a verdade, tem o conhecimento da palavra, ela não se sente feliz, sabendo que está numa situação de pecado. Então, assim, no momento que ela está se sentindo assim, mais fragilizada, poxa, eu errei, Senhor, me perdoa, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Ah, você fez isso? Então vai para o banco. Agora você vai ficar lá pensando no que você fez. Não, assim, é aquilo mesmo, o gabinete, olha, você errou, mas Deus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Então, assim, vamos. O pastor David, ele fala muito isso. Ele fala muito isso. Para quê? Eu acho que tem que ser da pessoa. Você faz assim, ó, conversa com o Senhor, se arrepende, tenha ali o seu concerto com Deus, procura alguém, o seu pastor, o seu responsável na igreja, conversa, aquela pessoa te acolhe, te dá palavras assim, de Deus mesmo, para poder acalentar seu coração e para te fazer refletir que o pecado, ele não é você pecar não é uma boa escolha para você, mas também, se você pecou, se estamos propensos a pecar, não é o fim da coisa, do mundo. É você se consertar com o Senhor, restabelecer a sua relação com Deus e seguir adiante. Eu acho que é mais ou menos isso aí. A Lu falou muito bem, porque o julgamento realmente é o que a gente menos quer, né? Para nossas vidas, julgar. E aí vai trazer o afastamento, realmente. Então, assim, é complicado. É o tipo de coisa que não deveria mais existir nas igrejas. Porque é um julgamento, sim. Você está julgando o erro de uma pessoa e colocando ela ali de castigo, entendeu? Por conta desse erro. Obrigada pela participação. Isso aí. E, assim, essa questão, né, do julgamento é complicado, é delicado, mas aqui, né, Paulo, ele vai advertir a igreja, porque a igreja ela tem esse papel de corrigir aqueles que estão de dentro. Aqueles que estão dentro é dever eclesiástico, é dever dos pastores, líderes, acompanhar essa pessoa de perto, né, e não ignorar o erro. Então, a gente não pode julgar os de fora, né? A gente não pode julgar as pessoas de fora, porque o ímpio ele não tem ali compromisso com Deus. Mas quem faz parte de uma igreja, ela está sobre as regras da igreja, sobre as regras, né, bíblicas. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Mas não se comportar como um juiz, né? Como alguém que está ali para condenar. Pelo contrário, a disciplina tem que ser aplicada com amor, né? Tem que ser aplicada com amor. Liliane, quer participar? Oi, Babi, bom dia. Oi, bom dia. Eu queria dizer assim que eu vivi essa época, né? E eu vi várias vezes isso acontecer dentro da igreja, né? Infelizmente, eu posso dizer para você que, na verdade, eu só via as pessoas se sentirem humilhadas. E aquilo fazia com que muitas fossem embora, né? Na verdade, era um grupo assim, de jovens muito grande, e daqui a pouco foram se dispersando, e quando a gente foi ver, tinha um grupo bem menor do que tinha antes, porque também eles queriam ser entendidos. Na verdade, a gente via que eles queriam ser compreendidos, porque a gente sabe que Jesus não manda ninguém embora, Jesus não humilha ninguém, né? E nós estávamos fazendo o papel de julgadores, como vocês estavam falando, e fazendo coisas que o próprio Cristo não comete com os homens, né? E eu passei por uma situação dessa junto com os jovens na época, apesar de eu não ter feito nada, mas era assim, quando um fazia, todos pagavam, né? E, na verdade, aconteceu uma situação no meio dos jovens, né? Que teve problema de briga lá, confusão. E como eu estava fazendo parte do grupo, aí o pastor, na época, falou: está todo mundo suspenso. Eu, na verdade, eu me sentia extremamente constrangida. Por quê? Porque todas as vezes que tinha culto, a gente não podia se levantar para cantar e todo mundo ficava olhando para a gente com aquele olhar, sabe, de julgamento, sabe? Aquilo era muito ruim, entendeu? Aquilo era muito ruim. Então, realmente, como a Lúcia falou, eu também não concordo com uma situação dessa, eu já não concordava no passado, porque eu acabei sentindo isso na pele e vi o quanto isso era ruim e o quanto isso era errado,
né, fazer com que as pessoas passassem, né? Então, graças a Deus que essa fase passa das nossas vidas e que hoje a gente pode, né, realmente viver o cristianismo de verdade, né? Que agora a gente não passa mais por essa situação de estar passando constrangimento, humilhação, porque para mim foi uma humilhação horrível, sem eu ter feito nada, mas as outras pessoas que infelizmente tiveram que passar por isso, por realmente ter feito alguma coisa, também foi muito ruim. E acredito que muitas delas eu hoje passo aqui dentro, no meio da rua, e vejo elas lá no mundo. Isso é o que mais me deixa triste. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Daniela, pela participação. É o que a gente está falando, né? A disciplina precisa ser aplicada com amor. E faltou o amor, né? Faltou o amor e aí gera essa exclusão, essa rejeição das pessoas, né? E acaba que a disciplina ela tem que ter um fim, ela tem que ter um objetivo. O objetivo é recuperar e não perder de vez, né? Porque Jesus ele não quer perder ninguém. Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos, né? E é isso, vamos lá. Aí no próximo, não deviam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Que pecado pode ser tão grave a ponto de Paulo proferir essas palavras? Então, Paulo ele ficou indignado. Como eu falei, cabe à igreja disciplinar os seus membros, né? Quem está fora, não. Mas essa disciplina tem que ser aplicada com amor, né? Mas eu sei que Paulo aqui ele ficou indignado porque não houve disciplina, as pessoas meio que passaram a mão na cabeça e esse grande problema, né? Porque aí acaba que vira uma bola de neve, a pessoa no pecadinho, pecadão, e o pecado só vai aumentando, né? E causa escândalo. Também causa escândalo para a igreja. E o primeiro tópico vai dizer a exposição do problema. Qual era esse problema na igreja de Coríntios? É imoralidade sexual, né? Imoralidade tal. A relação sexual com a madrasta era considerada tão vil quanto o incesto, que tanto a lei mosaica como a romana condenavam. Então, era um pecado assim, que era muito... era um pecado, como eu posso dizer? Condenado mesmo da sociedade daquela época e até hoje, né? O incesto, né? Pai, mãe, abusando de filhos, né? Uma coisa horrível. Então, precisa de uma disciplina. 2, a reação da igreja, né? Os cristãos não reagiram como deveriam, tiveram atitudes arrogantes e insensíveis, né? Diante da situação. Em vez de se lamentar e mostraram-se envaidecidos, podiam ter aplicado a disciplina, mas não fizeram. Então, a igreja ali, ela se perdeu do propósito, né, de corrigir, de acolher, né, aquela pessoa, o pecador. E eles não se lamentaram pelo erro, então, assim, eles estavam assim, arrogantes e insensíveis. A gente não pode ficar insensível ao erro também, né? Não mostrar-se envaidecido, eles estão naquela disputa de quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Cristo, e estava ignorando as outras coisas, né? Então, essa foi a grande indignação de Paulo. E eu lembrei do caso de Davi, não sei se vocês lembram aí da passagem de Davi, que Deus, ele pede para o profeta Natan, né, ir falar com Davi, cortá-lo, né? Ao contrário do que aconteceu na igreja de Coríntios, né, nós temos de Davi. Ele se lamentou pelo pecado dele, ele se lamentou pelo erro. Quando Deus mandou o profeta Natan repreendê-lo por causa do seu pecado, ele imediatamente se arrependeu, né? Deus o perdoou, mas houve consequências do seu erro. E aí, vocês vocês acompanhassem a 2 Samuel. Quem puder abrir para mim, Luciana, alguém que puder abrir 2 Samuel 12, do 13 ao 14, para a gente ler esse texto, por favor. Vai falar, né, da Natan, ele chegou para repreender Davi. Davi já era rei naquela época, né? Davi cometeu adultério com Betseba. E aí nós vemos que Natan ele vai contar uma historinha para Davi, né? Ele chegou com uma historinha para Davi. Davi, né, um homem muito rico, tinha vários cordeirinhos, né, ovelhas, não sei, ele fala o nome. E aí esse homem muito rico, ele tinha todos os cordeiros, ele tinha muito cordeiro, e tinha um homem pobre que só tinha um cordeirinho, e esse rico lá pegou esse cordeiro, a única cordeirinha do homem pobre e tal. E aí Davi falou, nossa, né, esse homem deve morrer, ele se indigna, né, com essa história. E aí Natan fala, esse homem é você, esse homem é você. Davi, ele era rei, ele poderia ter qualquer mulher, né, aos seus pés, né, vamos dizer assim, mas escolheu a Betseba, que era
casada com Urias, né? Então isso não foi visto com bons olhos pelo Senhor, né? Davi, ele poderia ter qualquer mulher, mas ele quis a mulher que estava casada, né? Que é Urias. E aí Deus mandou Natan corrigir Davi desse erro. E aí a Bíblia fala que... Alguém pode ler para mim, por favor? Eu pedi para a Luciana, mas não sei se ela está aí. Vamos lá. 2 Samuel 12, versículo 13 e 14. Isso, Então por Davi favor. disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. Né? Então, obrigado. Nós vemos aqui que Davi, ele confessa o seu pecado, né? Pequei contra o Senhor. Né? Então, assim, quando a gente comete um pecado, né, que entristece o coração de Deus, que vai causar escândalo para a igreja, a gente precisa se arrepender e abandonar aquele pecado, né? Davi, ele reconheceu, né, o seu erro, Deus o perdoou, mas houve consequências, né, do seu erro. Vemos que houve um arrependimento sincero da parte de Davi. Mas antes dele saber que ele era o transgressor da história, né, que eu falei no início do capítulo, né, de Samuel, falar que Natan contou uma história para ele. Então, antes dele saber que era ele ali, ele se indignou. Ou seja, muitas vezes queremos que o outro receba a correção e não nós. Né? Para nós, queremos a misericórdia. Para os outros, o juízo de Deus. Né? Davi aprendeu a lição. Ele nunca mais adulterou. Né? Você não tem caso de Davi adulterando na Bíblia, não só esse caso do Betseba. Pois a disciplina foi aplicada como deveria. Né? Não tem como a gente viver sem pecar. Né? Mas não podemos insistir no erro após recebermos a correção do Senhor. Né? Então, nós vemos que depois vai cometer outros pecados, ele vai falhar, né, em outras situações, mas não vai cometer esse mesmo erro, né, porque ele foi advertido, né, ele foi corrigido pelo Senhor naquele momento. Então, essa é a importância de aplicar a disciplina no momento, né, do erro. Não esperar passar, não esperar uma próxima oportunidade. Foi a primeira vez que Davi adulterou, o que é, né? Uma única vez que adulterou, ele é rei, né? Então, assim, Deus, ele não olhou dessa forma. Né? Deus, ele não nos olha dessa forma, foi a primeira vez. Não, primeira vez tem consequência, primeira vez causa ali um transtorno, né? Causa ali uma consequência. Então, a gente precisa, né, aceitar a correção do Senhor, né, como algo bom para nós, né? Para que lá na frente, né, a gente possa aprender. E aí, alguém tem alguma coisa a acrescentar nessa situação de Davi? Eu achei que E ele ainda facilitou a morte, né, do homem lá, não só adulterou, como do marido dela, né? Que o marido dela morresse na guerra, né? Botou ele lá na frente para morrer. De propósito, né? De propósito. Foi uma coisa intencional, né? Aquele pecado premeditado. Ele preparou tudo, né? Já organizou foi bem na mente. premeditado mesmo, né? Então envolveu muita maldade mesmo em torno do próprio adultério. Tinha maldade. Sendo que ele poderia ter qualquer mulher aos seus pés, né? Ele era rei. Ele poderia ter qualquer mulher aos pés, mas né, quis a mulher do outro, né? E aí eu coloquei ele no slide. Isso aí, Flor. Eu coloquei ele no slide. Impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo. Então, a gente não precisa esperar ser disciplinado pelo nosso pastor, pelo nosso líder. Nós mesmos temos que cair em si, falar assim, eu pequei contra Deus, né? Pequei, cometi algo terrível aos olhos do Senhor e me arrepender, né? Antes de chegar à disciplina, né, do líder, do pastor, a gente mesmo se arrepender e confessar, né, para os nossos líderes, me perdoa, eu fiz isso, né? Isso não é visto com bons olhos, com cristão, né, que haja esse verdadeiro arrependimento, como Davi, ele falou, pune esse homem da história, né? Esse homem da história. Aí o Natan falou, esse homem é você, né? Então, assim, aí a gente vê, né? Nossa, eu quero a misericórdia de Deus, né? Para o outro eu quero o juízo, mas para a gente quer sempre a misericórdia de Deus. Então, que a gente possa aprender, né? Aplicar a disciplina nós mesmos, né? Isso é uma grande vitória. Tópico 2, né? A necessidade da disciplina. Disciplinar é a atribuição da igreja. Então, como eu falei, né, a igreja, ela cabe à igreja disciplinar os que estão ali dentro, os que são seus membros. Paulo propôs que os irmãos se reunissem com base no que havia ensinado e na autoridade do Senhor aplicassem a disciplina.
É interessante notar que Paulo nada disse a respeito da mulher, que provavelmente não era cristã, e por isso estava fora do alcance da disciplina eclesiástica. Então, aquele homem, né, que cometeu pecado com a sua madrasta, né, ele era um membro da igreja, ele fazia parte da igreja, a mulher não, porque a gente não vê, né, ele falando que deveria ser aplicada a disciplina com a mulher, então provavelmente ela não era da igreja. E aí, aplicar na autoridade do Senhor. A igreja ela tem autoridade para fazer isso. Nós vamos ver, né, que a gente precisa aplicar a disciplina sob a autoridade do Senhor, mas com amor, né? Porque nós temos Deus, é nosso Pai, Deus ele nos trata com amor. Quem somos nós para chegar descascar o outro, né? Não tem como. Segundo, a disciplina com autoridade, né? A disciplina implicava excomunhão ou exclusão completa da comunhão da igreja local. Então, eles falam que o banco é constrangedor, mas esse cara aqui, né, de Paulo, ele foi bem radical, expulsa esse perverso, né? Então, assim, ele usou palavras duras, expulsa esse perverso. Por quê? Porque ele estava ali na prática, não se arrependia, a igreja não se indignava com aquele erro, né? Então, aquilo ali Ai, meu Deus, vamos ter uma breve reunião lá. Estou vendo aqui a mensagem do pastor. Correio. 3. Disciplinar para a correção do transgressor, né? A expulsão não deve ser um fim, mas um meio para alcançar um fim, que é a restauração do disciplinado, a comunhão da igreja. Então, no dia do Senhor, ele será contado entre o povo de Deus. Então, é melhor a gente receber a correção do Senhor, né? Ser ali corrigido, exortado, e no grande dia encontrar-se com Deus, ter oportunidade de se encontrar com Deus. É porque se a gente não receber a disciplina aqui, a gente vai se perder pelo caminho, né? A gente vai se perder. Jesus também aplicou a disciplina, e nós vamos ver que Jesus também aplicou. Ele exortou Pedro quando ele cortou a orelha do servo mau, né? Naquela passagem ali de João 18, do versículo 10 ao 11. Eu não vou pedir para vocês lerem, porque senão vai tomar um pouquinho de tempo. E aí a gente estava correndo aqui. Mas vocês conhecem, né, aquela passagem, né, que Jesus é abordado ali, nós temos Getsemane, não sei, os soldados foram capturar Jesus, né, para prender, para crucificar ele, e aí Pedro, indignado com aquela situação, cortou a orelha do soldado. Imediatamente Jesus repreendeu ele. Guarde a espada, porque Jesus ele sabia que chegou ao momento dele, né? Jesus sabia que tinha chegado a hora dele. Então não adianta Pedro querer intervir em favor de Jesus, né? Muitas vezes a gente erra para defender alguém, né? Às vezes você toma uma atitude em nome do filho, em nome de algum parente seu, você vai com aquela boca toda, vou defender, mas nem assim a gente está certo, né? Porque Jesus, ele defendeu Pedro, porque Pedro tomou essa atitude para defender Jesus, que qualquer uma querer defender Jesus, né? Meu mestre, né? Então, assim, nem defender Jesus, né? Jesus, ele tolera a violência, né? Ele tolera esse tipo de comportamento, porque não condiz com o cristão, né? O cristianismo é amor, né? Jesus é amor, então Jesus, ele prende Pedro ali naquele momento. E corrigiu a mulher adúltera ela também, né? Na passagem de João 8, do 9 ao 11. Aquela mulher que seria apedrejada, né? Nós vimos, né? Que aquelas pessoas estavam ali para condenar aquela mulher. E aí Jesus, tão estratégico, tão lindo, né? Ele vai, se abaixa, escreve no chão. E aí ele fala, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira... Assim, a partir do momento que as pessoas viram que elas também tinham erros, né? Elas foram se esquivando, foram abaixando a sua pedra e se retiraram. Aí Jesus pergunta, né? Onde estão eles? Ninguém a condenou? Quem, Senhor? Respondeu. Jesus diz, né? Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, né? Vai e não peques mais. Então Jesus, ele não passou a mão naquela mulher, né? Na cabeça dela, né? Não passou a mão na cabeça dela, dizer, minha filha, ninguém te condenou, então vai em paz. Não. Vai e não peques mais, né? Então a intenção de Jesus é sempre nos corrigir, sempre nos ajudar, né? A endireitar o nosso caminho, né? Se verdadeiramente queremos ser seus discípulos, né? Seus discípulos, precisamos reconhecer os nossos erros e obedecer a sua vontade, né? Um cristão não deve agir com violência, não deve ter prazer na vida de pecado, né? Isso é incoerente, né? É incoerente ao que a gente professa como fé,
né? Ser cristão é estar disposto a cumprir as regras. Então, a disciplina é cumprir regras, né? Se eu sou cristã, né, eu preciso, né, eu tenho regras a cumprir. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tem regras para cumprir. Posso viver de maneira, posso viver como eu vivia antes de aceitar Cristo, né? Viver como o velho homem, né? O velho homem tem práticas pecaminosas, mas a gente vai errar, a gente vai pecar, né? Não tem como a gente não pecar. Mas o pecado tem que trazer, a gente precisa ter arrependimento, tem que trazer dor, né? Pequei contra o Senhor, como Davi agiu. E aí eu coloquei aqui, né? Quem ama a disciplina, né? Então, quem ama a disciplina, você não corrige seu filho, né? Você não disciplina seu filho, porque você aplica a disciplina nele porque você quer o bem dele, né? E aí fala, né? Pois o Senhor disciplina aquele que o ama, né? E castiga todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12, 6. Né? Deus, ele vai nos corrigir porque nós somos seus filhos, né? Precisamos da correção do Senhor. E o tópico 3, a razão para a disciplina, né? A impureza contamina. 1 Coríntios 5, 6. Assim, não basta uma pequena quantidade de fermento para eliminar uma enorme quantidade de massa, o pecado é má influência que contagia muitos. Então, se esse pecado ele não for corrigido, né, ele é igual ao fermento. O fermento aqui ele fala de pecado. Né? O fermento simboliza o mal ou o pecado. Então, Paulo fala, né, que o fermento pode levedar uma massa, o fermento ele simboliza o mal ou o pecado. Então, se não houver uma correção, aquilo ali vai se espalhar, aquilo ali vai crescer. Deve-se expurgar o mal. Os velhos hábitos não são apenas maus, são corruptores. Os coríntios, que pertenciam a uma nova massa, sem o fermento da impureza, e assim deveriam preservar-se. Cristo já nos libertou do poder do pecado por meio da sua morte. Então, o Jesus ele morreu para quê? Para nos salvar. Nos salvar de quê? Do pecado. Então, como que a gente vai viver a prática do pecado? Como que a gente vai ter prazer nisso, né? Cristo ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, que possa ter essa consciência, esse pensar, né? Nossa, eu não posso viver essa vida, né? Ele morreu para tirar dessa vida, né, de pecado. Os verdades, né? Eles são corruptores. E 3, tópico 3, deve celebrar a pureza. Devemos celebrar a nossa vida cristã, não de acordo com os padrões da velha vida, que já foram abandonados, né? Mas como os novos modelos estabelecidos por Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus, né? Uma nova criatura, né? Nova criatura é para seguir o modelo de Cristo, né? Para seguir o modelo de Jesus. Só um minutinho aqui. Tá. Ai, meu Deus. Foi. Quarto tópico. Falta só mais um tópico e a conclusão, gente. Está acabando. A era da disciplina. Tópico 1. Associação com impuros no mundo. Os coríntios entenderam que tinham sido proibidos de qualquer relação com as pessoas imorais. Paulo não quis dizer que não tivessem contato social com tais pessoas, pois a convivência era inevitável. Então, aqui, né, quando Paulo falou, né, para eles terem cuidado, né, com essa relação com os impuros, né, eles entenderam que era com qualquer mundo. Não posso falar com ninguém, não posso falar com ninguém, não. E aí ele fala, né, Paulo não quis dizer que não tivesse contato social com tais pessoas. Da convivência é inevitável. A gente está aqui nesse mundo vai conviver com as pessoas, né? Mas a gente tem que ter cuidado com as pessoas que professam a mesma fé que a gente. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas que professam a fé e o comportamento não condiz, né? Com o que a Bíblia diz, né? A associação com os impuros na igreja. Alguém que, dizendo-se irmão, praticasse atos de impureza, permanecesse na idolatria, fosse maledicente, se excedesse na bebida e roubar, continuasse essas práticas, os membros da igreja não deveriam manter relações sociais com eles. O princípio que Paulo quer deixar é que não se deve existir amizade chegada com ninguém que
se proclama cristão, mas cuja vida é desmente a profissão de fé. Então, a pessoa ela fala que é cristã, né, ali na igreja, convivendo, mas o comportamento dela é totalmente mundano, totalmente indiferente, né, totalmente fundado ali no erro, no pecado, na maledicência, né, na idolatria, na impureza, conversas, né, impuras, pornográficas, enfim, isso tudo não condiz com o comportamento cristão. E é a famosa historinha da maçã podre que contamina os outros, do tomate podre, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 6. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de pessoas, porque elas estão ali, elas não se arrependem do erro delas, elas continuam a prática e vão contaminando os outros, né? Vão contaminando os outros. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente acaba sendo influenciado de forma negativa. Se a gente conviver com essas pessoas. Então, esse é o alerta de Paulo, né? Não se associe com esse tipo de pessoas que professam a fé, né? Mas seu comportamento totalmente contrário, né? Porque é mais fácil ela contaminar vocês do que vocês, né, levarem, né, o bom comportamento. Então, essa é a questão. A gente precisa ter esse cuidado, né? E eu lembro disso uma vez, quando eu estava na delegacia, nossa, como eu fiquei mal-humorada ali, porque as pessoas ficavam assim, espraguejando, reclamando, brigando. Então, assim, nossa, como eu fiquei mal-humorada naquela época. Eu chegava e falava assim, soltando faísca, porque recebia aquilo, né? Recebia muitas palavras pesadas, muitas coisas, via muita coisa, muita briga, muita confusão, discussão, né? As pessoas só iam ali para levar, né, ocorrências, violência, muitas vezes violência doméstica. Nossa, chegava com a cabeça, né, estourando e, nossa, mal-humorada. Não queria ver gente na minha frente, não queria ver gente. Então a gente vê que realmente influencia, né? A gente não pode se enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o trabalho não tem como a gente escolher muito, né? A gente está ali convivendo com aquele tipo de pessoa. E se a gente não vigiar, a gente vai acabar se comportando como elas, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que espraguejam, pessoas que, né, não tem compromisso com Deus. Muitas vezes isso vai te atingir de forma negativa, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Com quem eu estou me aproximando? De pessoas que estão o tempo todo ali brigando, questionando, reclamando, ou pessoas que querem compromisso com Deus, né? Na igreja a gente tem todo tipo de pessoas, né? Na Bíblia fala, né, que tem o dia do joio, do trigo, né? Tem os lobos disfarçados de ovelhas. Então, assim, a gente está ali porque a gente precisa ser tratado, né? A gente não está ali porque a gente é santo, porque a gente é puro. Não, a gente está ali porque cada um tem as suas mazelas, as suas dificuldades, precisa ser tratado pelo Senhor. Mas eu tenho que me aproximar de quem está ali buscando o Senhor, de quem quer uma mudança de vida. Se eu ficar juntando com aquela pessoa que não quer mudança, que acha que está certa, que não está nem aí, né? Então, eu vou me contaminar com aquele tipo de comportamento, entendeu? E aí, por três, a diferença entre os de dentro e os de fora. Não cabe à igreja disciplinar os de fora. Esses serão julgados por Deus, mas aos de dentro é dever da igreja disciplinar, preservando assim a reputação da igreja perante o mundo, pois temos um nome a zelar, né? Um nome de cristão, seguidores de Cristo. Então, cabe à igreja sim disciplinar, mas aplicar essa disciplina com amor, né? Com amor. O Jesus faria, né? E aí, concluir, terminando, tópico 5, os passos da disciplina, né? Primeiro passo, entre ti e ele só, né? E aí, Mateus 18:15 vai mostrar ali quando há uma briga, né, entre irmãos, né? Quando há uma discórdia entre irmãos. Primeiro, entre você e ele, converse, né? Tem esse momento, tem esse diálogo, né? A pessoa que você aborreceu, né? Tenha primeiro esse diálogo entre vocês dois, para ver se as coisas se resolvem. Se o problema puder ser resolvido somente entre as duas pessoas, os dois casais, as duas famílias, está resolvido, né? Só foi uma questão de diálogo, né? De pedir desculpa, de perdão, eu me excedi, eu exagerei, eu te ofendi, né? Não foi a minha intenção, estava de cabeça quente. É saber reconhecer o erro. Saber reconhecer o erro. Segundo passo, leve uma ou duas testemunhas. Se você sabe, né, que já teve essa primeira conversa, a pessoa não quis nem te ouvir, não quero saber, leve uma testemunha, fala,
vamos lá comigo, né? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Fulano, né? Eu vim aqui, fulano aqui, porque eu quero realmente me reconciliar com você, não estou bem, estou me sentindo bem, né? Com a nossa briga e tal. Você leva uma testemunha. Mas se não der certo, terceiro passo, se não resolver, leve para a igreja. Olha, já aconteceu, não teve jeito. Teve uma testemunha, a pessoa não quis me ouvir. Agora eu vou apresentar o fato para a igreja, né? Eu quero que a igreja seja ciente que eu tentei me reconciliar, que eu tentei fazer a minha parte, mas a pessoa não quis. Né? A nossa parte a gente tem que fazer. O outro, né? Ele vai decidir. E o quarto passo, se recuperar. Se recuperar. O quarto passo, se recusar a vir à igreja, é porque não quer comunhão. E quem não quer comunhão está sujeito à exclusão. Então, você olha quantas oportunidades a pessoa tem. Primeiro, de ter o diálogo com a pessoa que teve a confusão. Segundo, levar uma testemunha. Terceiro, comunicar à igreja. Olha, igreja, estou tentando. Né? E o quarto, nem a pessoa não quer nem ouvir a igreja. Não quer saber da opinião do pastor, do líder, e a pessoa está ali, é um membro, e se comporta dessa forma, não quer a opinião de ninguém, ela não está sujeita a permanecer naquela comunhão, né? Porque ela teve todas as oportunidades. Isso é disciplinar com amor, isso é dar a oportunidade, né, do pecador se reconciliar, né? Mas a pessoa que se recusa, não tem por que ela fazer parte da igreja, né? Porque ela não quer, ela já demonstrou que ela não quer ouvir ninguém, que ela não quer estar submissa a pastor, a líder nenhum, então ela não quer, é uma escolha dela. E aí ela vai ser julgada como de fora. Aí os de fora, cabe a Deus julgar. Aí sim, o julgamento é com Deus, né? Que a igreja tem a sua parte. Então a questão é que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode estar na igreja anos e anos e não ter comunhão com o nosso irmão, como acontece muito, né, por aí, pessoas que convivem na mesma igreja que não se falam há anos. Isso é condenável pelo Senhor, porque a gente está ali, a gente tem que ter comunhão. Não faz sentido a gente estar ali, não gostar da pessoa. Não, tipo assim, não gostar é uma questão de afinidade, né? Eu não gosto, você respeita, você não gosta. Mas desejar mal, falar mal, né? Como a gente leu ali, né? Os pecados que aborrecem ao Senhor, olhos altivos, língua mentirosa, que você não gosta, tudo vai ser motivo para você criticar, para você falar mal, entendeu? Então, assim, aí o pecado, né, vai crescendo. Porque não foi tratado, foi só esse, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se a gente quer fazer parte de uma igreja, a gente tem que estar sujeito às regras, porque isso é disciplina, é obedecer às regras, né? Obedecer, né, a palavra do Senhor, e não é uma questão de opinião, eu penso dessa forma, não, tem que pensar de acordo com a Bíblia, né? Esse é o nosso manual, né? Está escrito aqui, né? Se você tem problema com alguém, tem que seguir esse passo a passo, tem que se reconciliar, tem que conversar, tem que levar uma testemunha, se for o caso, e tem que seguir esse passo a passo. E eu coloquei aqui, um dia a dor da disciplina fará mais sentido para você. Então, a disciplina nunca é algo prazeroso, legalzinho, bonitinho. Ela causa dor, né? A gente precisa entrar ali na linha, a gente precisa, né, se adequar, né? Seguir ali direitinho. É doloroso, mas tem um bom resultado, né? Gera um bom resultado. E aí, para terminar, aplicação para hoje, né? Procure um irmão e liste com eles que se pode aplicar a disciplina na igreja com amor. Aproveite e faça também uma lista do que se deve ser evitado. Né? Como eu falei, para que eu não venha, né, estar sujeita à disciplina, como está a minha vida, né? Como está a minha disciplina espiritual? Né? A gente se vai avaliar, a gente não precisa esperar o outro nos avaliar, né? A gente tem essa consciência, né? Como está a minha vida espiritual, né? Como está a minha disciplina espiritual? Será que estou ali disciplina espiritual? Será que eu não tenho causado motivo de vergonha para a minha igreja, se eu não tenho causado algum tipo de escândalo, né? Alguma coisa. Então, cabe a gente essa avaliação, né? E aí, conclusão. As próprias palavras de Deus em Hebreus 12, 15, 12, 5 a 11, rapidinho. Vou ler com vocês aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo do 5 a 11. Muito bem a nossa lição de hoje, né? Muito bem. Deus disciplina seus filhos.
do 5 ao 11. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele diria a vocês como filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Tem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, assim, ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos filhos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vigilantes, pacientes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes de que seja curado. Né? Então, Deus ele disciplina os filhos. Não parece ser um motivo de alegria, né? Ninguém gosta de chamar a atenção, ninguém gosta de ser corrigido, você não agiu bem. A gente tem resistência, né, a ser corrigido, né? Que a gente, nossa, é um pouco constrangedor, né? Mas a gente precisa ter humildade, né, para reconhecer os nossos erros, pedir sempre a direção do Senhor. O Senhor me perdoa, primeiramente, né? Quando a gente peca contra o nosso irmão, primeiramente a gente entristeceu o coração de Deus. Deus, ele, primeiramente, a gente entristeceu o coração de Deus, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o Espírito Santo continue falando aos corações, que a gente possa sempre pedir ao Senhor para ter essa disciplina na nossa vida, né? Todo o tempo, tudo que a gente quiser fazer, disciplina, né? Disciplina para acordar cedo, para fazer as nossas atividades, né? Para estudar, né? Como é difícil a disciplina dos estudos, né? Estudar, eu falo que estudar dói. A gente tem que, né, abrir mão de algumas coisas, estudar, mas quando a disciplina acaba virando um hábito, né? Quando você cria a disciplina, acaba virando um hábito. Então, quando você está sentado estudando, né, sem perceber. Então, quando a gente está fazendo um pouquinho a cada dia, não se torna tão doloroso assim, né? Não assim que a gente vai colher os frutos, né? Porque a disciplina aplicada, né, da forma certa, ela traz resultado, ela traz um resultado positivo, né? Como a gente lê lá na frente, o conceito de disciplina é para que a gente não venha se perder pelo caminho, né? O desejo de Deus é que a gente não se perca, né? Que isso que a gente possa ter em mente. Quando o pastor vir conversar com a gente, né, com alguma coisa que a gente tenha cometido, a gente não criar resistência, né? Mas ouvir, receber como filhas. Amém? E os irmãos que quiserem complementar alguma coisa, ficam à vontade. Gostar de ouvir vocês. Oi? Oi, Babi. Uma bênção, querida. Amém. Deus abençoe. Assim, graças a Deus, né, por essa lição. E como você muito bem explicitou, né, a disciplina ela é necessária, né? A gente não pode deixar de acreditar, né, que a disciplina ela é necessária. Ela faz parte da nossa vida em todo o tempo, né? E embora as pessoas lá no passado, né, tenham na questão da religião, né? Uma coisa é a igreja, né, e outra coisa é a religião. E a gente viu muitas situações, né, de essa disciplina exacerbada, né? Que era o rigor da lei, né? E Paulo, nesse capítulo aí de Coríntios, né? Ele age com o rigor da lei, né, em relação a essa situação toda. E a gente vê que o objetivo dele é corrigir e orientar, né? E o objetivo da disciplina é justamente esse, é a correção e a orientação, né? E como você bem falou, né?
ela sempre aponta um caminho para um resultado, né? A gente não pode deixar de atentar para isso, né? E a gente sabe que o bom é não errar, o bom é não errar, mas a gente vai errar o tempo todo, né? E assim, só para corroborar com o que você falou, né? O que eu tenho a dizer? Se errar, né? É mais um conselho, né? E eu falo isso para mim o tempo todo, porque nós somos seres humanos e a gente tem que estar sempre apto para a disciplina, como diz lá em Provérbios. O bom filho, ele tem que estar apto à disciplina. Então, assim, se errar, não se orgulhe disso, porque tem gente que age com jactância, né, com orgulho, aquela coisa, errei mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, o Filho de Deus, ele não age assim. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos uma orientação, nós temos um manual de sobrevivência, nós temos uma bússola, que é a palavra de Deus, e nós temos líderes, né, que nos orientam. Então, se errar, não se orgulhe disso. Mas também, se errar, não se acha o pior dos seres humanos, né? Não fique colocando sobre si um peso, um jugo desnecessário. Como a Luciana falou, né, o fardo de Jesus é leve, né? Ele é manso e humilde e o fardo dele é leve. Então, não se acha o pior dos seres humanos. E diante do erro cometido, ter sempre uma atitude de quebrantamento. Sempre uma atitude de quebrantamento. Eu aprendo muito com Davi, né, nessa situação que você leu lá do Natan, né, que a Luciana leu, ele não ter resistência. Errei mesmo, não tem nada a ver com a minha vida e tal. Não. Errei, perdão, e fazer o possível para abandonar. Porque a Bíblia fala, né, que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é só a confissão. Tem que deixar, tem que abandonar. Né? Então, a gente pode ter aprendido muito nessa manhã, eu vou deixar a sua vida, né, que a gente possa aprender que o rigor da lei, ele não é bom, né? Mas a lei em si ela é boa, né? A orientação em si é boa, a disciplina em si é boa, né? Muitos erraram no passado, erraram, continuam errando hoje, continuam, mas que a gente possa aprender, né, nessa manhã, que a disciplina ela é boa para a correção e para a orientação, né? Sem exageros, sem o rigor da religiosidade, né, que afasta tantas pessoas ainda hoje, né, dos caminhos do Senhor. E se nós errarmos, e vamos errar muitas vezes, que a gente não venha se orgulhar disso, que a gente possa sempre estar apto a voltar para o caminho. Amém? Deus te abençoe. Uma benção, uma benção. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, gente. E aquele provérbio, né, que fala, corrige a criança enquanto há esperança, né? Então, Deus, ele sempre vai nos corrigir enquanto há esperança, né, da gente mudar. Suzana, pode orar, Flor, para a gente encerrar? Obrigada pela presença, queridos. Deus abençoe vocês. Posso orar sim. Foi uma benção maravilhosa, maravilhosa aula. Deus te abençoe, Babi. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa aula, Pai, que tivemos nessa manhã. Senhor, que tu possas continuar falando aos nossos corações, que possamos aprender a cada dia com a tua palavra e crescer juntos, Senhor, na tua presença, porque é isso que nós queremos, Senhor, e é disso que nós precisamos. Abençoa cada uma das nossas irmãs, meu Deus. Em nome de Jesus, a saúde de cada uma, em especial, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.